Tendo sido, pois, justificados pela fé, pelo entendimento, temos paz com o Eterno. Então, quando nós andamos pelo entendimento, nós temos paz com o Eterno. Por quê? Porque o que nós fazemos pelo entendimento justifica as obras do Eterno em nossa vida. Como assim, você pergunta? Quando uma pessoa ela não tem entendimento, ela sempre erra por causa disso. Mas quando ela tem entendimento de como resolver o problema, a condenação já não existe mais para ela. Lembre que o Eterno ele já pagou pelos seus pecados, mas o que acontece? Pela falta do entendimento, o demônio te engana. E como o demônio te engana, ele te faz errar. E como você está errado, você saiu da paz com o Eterno. Então, você precisa ter a fé, o entendimento, para que você vença a tentação do inimigo, a armadilha dele, para que você perca essa condenação que está sobre o teu nome. Porque é o demônio que está te condenando. Por nosso Senhor Yahushua HaMashiach. E aqui o próprio Paulo também está falando que só vamos ter paz com o Eterno por causa do seu filho, Yahushua. E Yahushua significa palavra. Então, falando de uma forma mais simples, ele está falando que nós só temos paz com o Eterno quando nós temos a palavra. Não no caso, eu só tenho a palavra que leio a Bíblia. Não. Tá falando quando temos a palavra com o entendimento de como obedecer ela. Porque só ter conhecimento não faz diferença. É só você se lembrar do Velho Testamento. Muitas pessoas tinham conhecimento do Deus de Abraão e nem por ter esse conhecimento fazia nada. Continuava nos mesmos caminhos e por fim morria e acabou. Pelo qual também temos entrado pela fé, pelo entendimento, a esta graça, a esta obediência. Ele está falando o quê? Que pelo entendimento eles conseguem entrar na obediência do Eterno, na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória do Eterno. Então, pela obediência, pela fé, a pessoa ela é glorificada perante o Eterno e, por fim, ela só aguarda a salvação. Isso aconteceu para quem foi levado no arrebatamento, e isso também acontecerá com todos aqueles que ficarem no arrebatamento e estão obedecendo às ordens do Eterno. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações. Então, você está vendo aqui que Paulo ele já está falando que a glória vem pela tribulação. Se você nunca passou uma tribulação na sua vida, é porque você não tinha conhecimento da palavra. Porque assim que você tem conhecimento da palavra, é aí que você descobre o que é certo e o que é errado. E se você viveu somente flores, era porque aquilo que você conhecia era mentira. E agora, pelo conhecimento certo, você entende o que foi que te fez ficar no arrebatamento. E agora a sua glória vai ser passar pela tribulação dos demônios lá fora. A sua carne sendo comida, e você participando de um jogo, e por fim você negando tudo que tem nesse mundo pela sua salvação. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Então quer dizer o quê? Você está atribulado aqui nesse mundo por causa dos demônios lá fora. Mas a sua paciência vai produzir a esperança. Como assim? Você vai ouvir esse canal, não vai conseguir simplesmente absorver nada por causa da tribulação que está dentro de você. Mas conforme você vai ouvindo o canal e vai entendendo, você vai passando por cima dessa tribulação, a ponto de você ficar extremamente calmo. Calmo como? Porque você sabe o que fazer. E você também sabe que o demônio não vai conseguir te derrotar, porque agora você tem um conhecimento de como derrotar ele. Então, basicamente, a aflição que você estava no começo, ela se foi. E agora a única coisa que te sobrou foi uma pura e singela alegria pela salvação. E a paciência, a experiência. Então, pela paciência que você está tendo na tribulação, vai gerando a experiência que você vai adquirir dentro do canal. E a experiência, a esperança. E por aquilo que você aprende no canal, começa a vir a esperança da salvação. Antes você estava desesperançoso porque você sabia que simplesmente acabou, não tinha mais o que fazer. Mas conforme você foi ouvindo o canal e foi entendendo e praticando, isso tudo se tornou uma esperança, significa que agora você tem um futuro melhor. E a esperança não traz confusão. Então ele está falando o quê? Que a esperança, que é esse canal, não vai te trazer confusão. Não vai falar para você fazer uma coisa e simplesmente você não conseguir fazer. Lembre-se que aquilo que é dito nesse canal é porque vocês conseguem. Tem muitos vídeos a respeito de visões no canal. E todas as visões apontavam que as pessoas que permaneciam dentro do canal fielmente, eles conseguiam dar a vida. Uns eram com mais dificuldade do que outros, mas mesmo assim conseguia. Porquanto o amor do Eterno está derramado em nossos corações. Então o amor é a obediência. Então está falando o quê? A obediência do Eterno está derramada em nossos corações. E coração é o quê? Entendimento. Então ele está falando que a obediência do Eterno foi derramado sobre o nosso entendimento. Então agora nós conseguimos obedecer ao Eterno pelo entendimento que ele passa. Pelo Espírito Santo. E Espírito Santo, Espírito significa entendimento. Então o Espírito Santo nada mais é do que o entendimento santo. É um espírito, ou melhor dizendo, é um ser
que ele habita dentro do homem e ele dá um entendimento para que a pessoa entenda, que ele é o Consolador, que nos foi dado. Então tá vendo que pelo sacrifício de Yahushua, o Espírito do Consolador, ou o próprio Consolador, depende de como você quer chamar, mas titularmente conhecido como Espírito Santo, ele foi nos dado através da crucificação de Yahushua, onde o Eterno mandou a sua promessa que iria salvar o seu povo, e por fim ele mandou a própria esperança, o próprio Consolador, para que ele também continuasse essa obra até chegar ao arrebatamento. E como deu arrebatamento, esse Espírito do Consolador foi levado. E a única coisa que agora ficou foi esse canal criado pelo próprio. Porque Yahushua, estando nós ainda fracos, morreu seu tempo pelos ímpios. Ele quer dizer o quê? Que o homem era extremamente fraco antes de Yahushua. Porque ele queria obedecer, mas ele não tinha o entendimento da palavra de como obedecer. Então toda hora ele ia lá e cometia algum pecado sem ser da vontade dele. Porque o demônio estava lá usufruindo da falta de conhecimento do homem. Mas quando Yahushua morreu pelos ímpios, morreu por aqueles que estavam perdidos, aí ele nos tornou forte, porque agora nós sabemos quem é o nosso inimigo. Antes, no Velho Testamento, o inimigo era a própria carne que o homem batalhava. Tinha o reino de Israel ali, e o reino de Israel ia lutar contra outro reino, porque eles estavam lutando contra a carne. Mas agora com Yahushua ele dá o entendimento que a nossa luta ela não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades e basicamente os demônios. Então quando o Eterno mandava destruir um povo, ele estava mandando destruir os demônios que estavam dentro daquela carne. Só que o próprio povo não sabia disso. E agora que nós temos esse conhecimento, nós entendemos que quando nós vamos batalhar, nós não batalhamos contra a carne, mas sim contra o espírito que está influenciando aquela carne. Então agora com esse entendimento que você ganhou, você sabe como o inimigo te enganou, como ele venceu você. Porque ele te induzia a achar que era aquela pessoa que estava te fazendo mal. Mas a pessoa ela não conseguia raciocinar e nem tampouco imaginar que aquela pessoa estava sendo influenciada por outro espírito, por outro entendimento. E por fim, aquele entendimento que o demônio colocou dentro da pessoa fazia ela criar alguma ação nesse mundo que por fim acabava te atrapalhando, e esse atrapalhar te deixou no arrebatamento. E agora com esse canal e o novo entendimento que você recebe, você não batalha mais contra a sua própria carne, mas batalha contra o espírito que está tentando influenciar a sua carne. Só que agora o espírito, ele está fisicamente, antes era oculto, agora você vê ele lá fora. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Então o que ele está falando? Que as pessoas no tempo antigo julgavam muito pela aparência. Se aquela pessoa era boa, as pessoas até ousavam morrer por ela. Mas se fosse uma pessoa ruim, ninguém dava a mínima. Mas o Eterno prova o seu amor, a sua obediência para conosco, em que Yahushua morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso quer dizer o quê? Que o Eterno, ele prometeu aos profetas e os antepassados, como Abraão, que ele mandaria sua promessa. E a sua promessa, ela ia partir para todos, não somente para os justos e bons, mas para todos aqueles que um dia aceitassem a palavra do Eterno. E é basicamente isso. O Eterno veio, mandou seu filho fez a obra gigantesca, muitas pessoas se purificaram com a obra que Yahushua fez, e outras pessoas nem tanto. E depois ele mandou de novo seu Espírito para que ele criasse esse canal, para que outras pessoas pudessem ser salvos de outro meio, porque as pessoas não foram pela obediência, mas agora irão pela dor. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue. Lembrando que sangue é entendimento. Então as pessoas foram justificadas pelo entendimento que Yahushua passou. Seremos por ele salvos da ira. Ele está falando o quê? Que pelo entendimento de Yahushua nós nos tornamos salvos da ira. A ira é os demônios. Então, retraduzindo, pelo entendimento de Yahushua, a palavra, nos tornamos salvos da ira dos demônios. Basicamente isso, salvos dos demônios. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com o Eterno pela morte de seu filho. Ele quer dizer o que, sendo inimigo? O homem era inimigo do Eterno? Não. Quem era inimigo do Eterno eram os demônios. Mas os demônios estavam ocultos em quem? Na carne do homem. Então, pelo entendimento que o demônio colocava dentro do homem, o homem fazia coisas que faziam ele se tornar digno de morte. Fazia ele pelejar contra o Eterno, fazia o homem batalhar contra a salvação dele. Então, os homens, influenciados pelos demônios, se tornavam, querendo ou não, inimigos do Eterno. Muito mais tendo já reconciliados, teremos salvo pela sua vida. Ele está falando o quê? Que antes o homem era inimigo por causa que o entendimento que o demônio colocava no homem fazia ele praticar algo. Agora, pelo Filho, o entendimento é renovado e as obras que fazemos pelo Filho do Eterno, pelo entendimento que Yahushua passou,
podemos nos testificarmos como filhos do Eterno pelas obras, porque agora já não tem mais um demônio influenciando você a fazer tal coisa. Agora é você mesmo que escolhe o que você quer fazer. E não somente isto, mas também nos gloriamos no Eterno, por nosso Senhor Yahushua HaMashiach. Então quer dizer o quê? Que por Yahusha, pela palavra, o homem é glorificado no Eterno. Quer dizer o quê? Que pela palavra o homem consegue se tornar obediente ao Eterno. E pelo homem se tornar obediente ao Eterno, a condenação já não existe mais para ele, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Quer dizer o quê? Que por Yahushua alcançamos a reconciliação. E trazendo para o tempo de vocês, antes vocês eram inimigos no entendimento contra o Eterno, por causa que vocês não sabiam que a obra que vocês faziam era através dos demônios. Vocês achavam que isso era normal, porque faltava entendimento. Mas quando deu o arrebatamento e aí o entendimento do demônio saiu, você percebeu que estava errado, e você achou o canal porque o Eterno te mandou para esse canal, ele começou a renovar o seu entendimento para que o entendimento do inimigo saísse e agora entrasse o entendimento perfeito do Eterno. Para que através desse entendimento, através desse canal, você se tornasse uma pessoa adquirida para o Eterno, uma pessoa salva. E por fim, você se encontraria lá em cima, no céu. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, ele está falando que por causa de uma desobediência o pecado entrou no mundo. Pelo pecado, a morte. Ou seja, pelo pecado entrou os demônios. Quando o homem ele transgrediu a lei do Eterno, o demônio teve acesso ao mundo, teve acesso ao corpo do homem. Então a morte entrou dentro do homem. Assim também a morte passou a todos os homens. Então você vê o quê? Que Adão, ele tinha morrido espiritualmente e o pecado estava dentro dele, os demônios. E quando ele teve um filho, o filho dele nasceu à semelhança de Adão. E como Adão estava morto, o seu filho também nasceu com um demônio dentro. Por isso que todos pecaram. Então quer dizer o quê? Que Adão pecou, ele teve um filho e o filho dele nasceu morto. E o filho dele teve outro filho e o filho dele nasceu morto. E por assim em diante. Então todas as pessoas que nasciam nessa terra, elas nasciam mortas espiritualmente, não mortas fisicamente. Então, querendo ou não, por causa da transgressão de um, passou a todos. E todos estavam com esse pecado de morte. Estava com demônio no corpo. Aí quando Yahushua veio, que foi aí que ele deu o seu sangue, e limpou o homem dessa morte e trouxe de volta a ressurreição ao homem. A ressurreição primeiramente na terra, e a ressurreição segundamente no arrebatamento, e a ressurreição terceiramente pós-arrebatamento. E a segunda morte é basicamente quando a pessoa desencarna dessa terra e vai parar no lago de fogo. Ela já está morta agora, porque não está obedecendo. E quando ela morrer, ela só vai para a segunda morte, aonde os demônios estão. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ele está falando o quê? Que sem a lei não tinha pecado no mundo. Quer dizer o quê? Sem o corpo onde o demônio pudesse habitar, não existiria pecado, que o demônio não conseguiria controlar. Mas a partir que a carne veio existir nesse mundo, a lei da carne, o entendimento que o demônio colocava na carne, se tornou realidade. Ele veio habitar entre o homem. Ele está falando o quê? Que o pecado não é imputado não havendo lei, não havendo corpo. Se Adão e Eva não tivessem caído, eles não teriam ganhado um corpo de carne. E por não ter ganhado um corpo de carne, o demônio não teria acesso a Adão e Eva. Ele não conseguiria falar com ele e nem por desejo nem vontade. Mas por causa que Adão e Eva pecou, eles ganharam a lei da carne. E a lei da carne é os 5 sentidos, aonde o demônio ele trabalha. Trabalha como? Tem a visão, a audição, o tato e por aí vai. E através desses trabalham os sentimentos, as vontades, os pensamentos e os desejos. A pessoa olha algo, vem um pensamento, que o pensamento se transforma em um entendimento, que do entendimento passa a ser uma vontade, e da vontade se torna um desejo e por fim vira um pecado. Então você vê que é um processo grande. O demônio não vem assim do nada e a pessoa pecou, não. Levou um processo, um ritual. É como se ele fosse ganhando níveis dentro do homem até ele conseguir dominar por completo e fazer ela pecar alguma coisa. A pessoa, usando o exemplo de uma mulher, ela tem cabelo cacheado e o demônio quer que ela peque com isso. O demônio coloca ela na frente do espelho. Com os olhos, a mulher olha para o cabelo dela. O demônio lança um feitiço na mulher para que ela ache o cabelo dela feio. E o que acontece? Ela sai do espelho e vai para o celular e vê uma mulher falando sobre química. Ela não sabia o que era química, mas através do vídeo ela começou a entender que química é um alisamento. Então o demônio coloca um pensamento que ela vai analisando até virar um entendimento. E o entendimento é, eu poderia alisar meu cabelo. E por ela aceitar esse entendimento, começa a se tornar uma vontade. Ela começa a ver mais vídeos de pessoas fazendo química no cabelo, começa a pensar como seria ela de cabelo liso, até que essa vontade começa a se realizar em uma forma de desejo. E o desejo pode ser de duas formas. Ela compra um chapinha, um secador,
passa e vê como é que fica. Ou ela simplesmente faz a química permanente, aonde ela perde o cabelo cacheado e torna-se um lisa. E quando ela faz isso, o transformar o cabelo dela, ela realizou o ato do pecado. No caso, quer dizer o quê? Quando ela foi realizar a compra da chapinha, o demônio já entrou dentro dela. O demônio estava realizando aquela compra. E quando a chapinha chegou, o demônio, já com o entendimento dentro dela, só usou o corpo dela para manusear ali a chapinha para fazer em si mesmo. E assim ela pecou espiritualmente sem nem perceber. Então você vê que o demônio ele usa muita sutileza e é por isso que você acabou ficando. Não era porque você era uma pessoa ruim, era porque o demônio te fazia ser uma pessoa ruim. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ele quer dizer o quê? Que a morte estava nesse mundo fazendo o que ele queria. Mas quando Moisés apareceu com os 10 mandamentos e mais as outras leis, foi aí que o pecado foi refreado. No caso, quer dizer o quê? Antes, no Velho Testamento, o homem podia matar e sair sem culpa, em partes. Mas agora que o Eterno deu essas leis, agora o homem sabia que se ele matasse, ele seria culpado. Mas por que ele podia matar o outro reino e não o reino do Eterno? Isso porque o Eterno só considera a morte quem está vivo. Quem não está vivo está morto. Então os únicos que estavam vivos era a sua própria descendência, que partia de Abraão. Abraão era vivo, porque ele tinha as palavras do Eterno. E depois Moisés se tornou mais vivo ainda, porque o próprio Eterno deu para ele as palavras da vida, que você encontra lá no Velho Testamento. E todos aqueles que liam e obedeciam se tornavam vivos, porque a palavra do Eterno habitava dentro deles. E como a geração lá fora, que no caso é o outro reino, tirando Jerusalém e Israel, não tinha palavra, eles não estavam vivos. Então quando o Eterno mandava destruir eles, eles não estavam pecando contra a lei do Eterno, porque eles não tinham vida. Então assim você vai entendendo o que está acontecendo. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ele está falando que todo mundo estava em pecado, ninguém sabia o que era certo ou errado até Moisés vir e dar as leis. Não que Moisés tinha dado a lei, mas que o Eterno deu as leis para Moisés. E todos, mesmo assim com a lei, ainda continuavam mortos, continuavam nessa transgressão. Mesmo que eles obedecessem a palavra do Eterno, eles continuavam mortos. Porque quando Adão ele comeu do fruto, ele deu o seu reino a Satanás. E como ele deu o seu reino, e Eva também, tudo que o homem fazia provinha de Satanás. Então, quando eles obedeciam a palavra do Eterno, não era necessariamente o Eterno fazendo eles obedecer, mas era eles obedecendo na marra ali, porque era o que podia. E quando Yahushua veio, e ele suportou toda a tentação e não pecou em nada, e ele não tinha sangue como nós humanos, ele tinha um sangue puro, já que ele veio de uma forma diferente do homem, que o homem ele veio através de outro homem. Mas Yahushua ele veio através do Eterno, então você vê que foi diferente. Só o sangue dele era válido. Por isso que Satanás vivia perseguindo ele para que ele pecasse em algo e ele se tornasse um sacrifício impuro. E como ele não pecou, o próprio demônio foi lá e sacrificou Yahushua, e como aquela criação era dele, o Eterno pôde pagar todo o pecado do mundo. Porque antes tudo que estava nesse mundo pertencia, querendo ou não, ao Eterno. Porque o Eterno pegou tudo que tinha no paraíso e deu ao homem. E o homem de livre e espontânea vontade deu ao demônio. Então quando alguém fazia um sacrifício, aquele sacrifício não era do Eterno, era do demônio. Porque o Eterno deu os animais para quem? Para Adão e Eva. E Adão e Eva deu seu reino para quem? Para Satanás. Então aquela ovelha, aquele boi, aquele gado pertencia por legítima coisa que aconteceu aí aos demônios. E como Yahushua ele não pertencia desse mundo, quando Satanás foi lá e crucificou ele, o próprio Satanás fez um sacrifício para o Eterno com algo que era do Eterno, não de Satanás. Então, o sacrifício de Yahushua purificou todo o pecado do mundo, e de tudo. Agora todas as coisas se tornaram limpas por causa de Yahushua. Comer carne de porco não é mais pecado. Mas não é assim o dom gratuito, o dom aqui é o conhecimento, gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça do Eterno, e o dom pela graça, que é de um só homem, Yahushua HaMashiach, abundou sobre muitos. Então você vê aqui que ele fala muitos, ele não fala todos. Quando Yahushua veio nessa terra, ele não morreu por todos, ele morreu por muitos. Quer dizer o quê? Existe anjo caído nessa terra, existe demônios nessa terra. E Yahushua não morreu por eles, ele morreu unicamente pelos homens, as almas arrependidas. As que não fazem parte desse grupo, elas não têm como se tornar pessoas salvas. E é basicamente isso. E ele está falando que muitos morreram. Não quer dizer que todos morreram, mas ele está falando que aqueles que morreram na obediência do Eterno, eles não estavam mortos permanentemente. A carne deles morreu, mas a alma deles estava viva lá no seio de Abraão.
E quando Yahushua veio, simplesmente ressuscitou dos mortos e levou para o céu. Por isso que tem essa coisa. Todos pecaram, mas nem todos estavam mortos. Yahushua morreu, mas não por todos. E não foi assim o dom, como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Quer dizer o quê? A justiça e a obediência do Eterno veio por causa de uma obediência só. O Eterno falou para não comer. Adão entendeu. Mas quando ele desobedeceu, a palavra do Eterno teve que se cumprir em cima dele. Lembre-se que a palavra é uma espada afiada de dois gumes. Ou você obedece o que a palavra está mandando e você é salvo, ou você desobedece o que a palavra manda e você é cortado da salvação. Na verdade, para a condenação. Mas o dom, o conhecimento gratuito, veio de muitas ofensas para a justificação. Então ele está falando o quê? Que o Eterno ele deixou o homem andar por muitos caminhos errados, até que ele mandasse o conhecimento da salvação. A Terra já vai fazer quase 7.000 anos. E é que não já fez, depende do Eterno, porque o tempo do Eterno não é igual ao nosso. Nas Escrituras fala que um dia para o Eterno é igual a 1.000 anos. Mas mesmo assim nós não sabemos o que significa 1.000 anos para o Eterno. Porque ele está falando de tempo eterno, tempo do Eterno, não tempo da Terra. Então a gente não sabe quanto tempo tem nessa Terra ainda. E por que isso foi falado? Por causa que Adão ele nasceu no princípio e desde a geração de Adão até Abraão estava tendo um monte de pecado. E depois da geração de Abraão até Moisés, muitos outros pecados. E desde Moisés até outros tipos de profetas, até chegando no último profeta, teve um monte de pecado que a humanidade veio cometendo. Até que o pecado foi cessado quando Yahushua carregou todo esse pecado com ele na sua crucificação. E através do sangue de Yahushua, do entendimento, nós nos tornamos limpos, porque agora sabemos o que precisamos fazer. Antes as pessoas pecavam por falta de conhecimento. E agora as pessoas nesse tempo presente também pecam por falta de conhecimento. Se todas tivessem o mesmo conhecimento que é passado nesse canal, o mundo seria totalmente diferente. Mas também entra uma questão. Nem todos, por mais que entenda, quer realmente parar com aquilo que gosta. Tem pessoas que apoiam o pecado. E o que pode ser feito por uma pessoa dessa? Nada. Lembre-se que a salvação é individual. A salvação é sempre uma escolha. Todo dia você escolhe aquilo que você quer para o seu futuro. Não adianta chegar aqui e falar que quer o Eterno, mas as suas escolhas apontam para esse mundo. O Eterno ele não vai te salvar forçadamente, mas ele vai pagar segundo as obras que você está praticando. Se toda a sua justiça, toda a sua obediência é voltada para esse mundo, então o Eterno só vai te dar esse mundo. O que ocorre é que esse mundo tem fim. E se esse mundo tem fim, significa que você vai ter que habitar juntamente com os demônios no Lago de Fogo. Então todo dia você escolhe em que lugar você quer estar. A cada segundo é uma escolha. E cada escolha faz uma diferença. E é o que acontece. Muitas pessoas podem ter o mesmo conhecimento que é passado nesse canal, mas não é porque tem esse conhecimento que significa que ela já está salva ou que ela simplesmente escolheu a salvação dela. Ela pode simplesmente entender, ignorar e continuar com a vidinha dela, até que dá o arrebatamento, e mesmo assim ela ignora o que acabou de acontecer e continua a vidinha dela. Ela ignora o fato de que se continuar nesse caminho, ela vai queimar pro resto da vida. Mas isso também é aquela coisa, a salvação é individual. O Eterno só pede para cada um fazer aquela sua parte para dar o conhecimento ao próximo. Depois que fez isso, acabou. A pessoa não é obrigada a ficar cuidando daquela alma. Aquela alma tem boca, tem olhos, pode andar, pode ler as escrituras, pode fazer o que quiser. Se ela não faz por si mesma, você acha que você é obrigado a fazer por ela? De modo nenhum. Por isso que muitas pessoas ficaram no arrebatamento, porque elas confiaram de si mesmo que outro homem era responsável pela salvação dela, e não ela de si mesma. Acreditava que só porque tinha uma faculdade, já estava no futuro horrível, porque melhor não tem como dizer. Achava que só porque sabia cantar ou estava numa posição carga como um presidente, já significava alguma coisa, mas toda a obra dela era apontada para esse mundo. E outro ponto é também, a pessoa lá ia na maior congregação que tinha, ia no cara mais estudado que tinha, e confiava em cada palavra que aquele homem falava, e achava que só porque estava ouvindo aquele homem já significava alguma coisa para o Eterno. E a significância é que você ficou no arrebatamento por confiar sua alma num homem, e não confiar sua alma no Eterno. As próprias escrituras diz, ai daquele que confia sua alma no homem, ou tolo aquele que morre em troco de nada também. Tá morrendo ali pro mundo em troco de nada, porque tá obedecendo o que o homem diz, e não o que o Eterno diz. Aí o homem fala que para você ser salvo, você tem que pegar um abacaxi e enfiar no nariz. Aí a pessoa, sem raciocínio nenhum, ela vai lá e acredita nisso, e enfia um abacaxi no nariz e morre. Aí a culpa é de quem? Do cara que falou isso?
ou da pessoa que seguiu cegamente? E isso também entra a respeito da medicina. Só porque levantou um estudo aí, todo mundo segue fielmente como se aquilo dali fosse verdade. Aí um monte de pessoa toma uns negócios, pega câncer ou morre e continua obedecendo o que outra pessoa disse. Isso também entra na questão da Terra redonda, que é o que as pessoas seguem. Alguém disse que o Big Bang existiu e misteriosamente todo mundo acredita. Aí quando você fala que o Eterno existe, aí a pessoa fica incrédula. Ou seja, você vê aí o que está acontecendo. Os homens dão mais valor à palavra do homem do que à palavra do Eterno. E é por isso também que acabou ficando no arrebatamento. É mais possível alguém chegar aqui e falar que arrebatamento não existe do que a pessoa ter um sonho do próprio Eterno falando que arrebatamento existe. A pessoa vai acreditar muito mais no que o homem disse arrebatamento não existe do que no sonho que ela teve. Ou melhor dizendo, a visão que o Eterno deu para ela. Então você vê claramente as trocas de valores. Por isso que se chama homem-centrismo. Você acha que essa palavra veio por quê? Vamos analisar agora. Você acha que esses livros de filósofos apareceram por quê? Cada filósofo que veio nesse mundo era um demônio. E eles escreveram livros para que eles espalhassem entendimento por esse mundo. E quando veio esse homem-centrismo, é o que aconteceu. Eles trouxeram totalmente o homem para o centro de tudo. Então não existia mais o concílio do Eterno, não existia mais salvação, não existia nada. O homem era a própria salvação para o homem. Só que a pessoa ela não entendia que quem estava por trás daquele homem era um demônio. Então, na verdade, homem-centrismo nada mais é do que demônio-centrismo. A pessoa está no centro do demônio, basicamente isso. E isso entra com questões de muitos ganhos, que não dá para ser citado todos aqui. Mas feminismo, red pill, blue pill, esse homem beta, lobo alfa e várias outras coisas que foram trazidas do passado para esse futuro. Basicamente, alguém lançou um livro, ou melhor dizendo, um demônio lançou um livro, e esse livro espalhou um espírito pelo mundo, que espírito é entendimento, e todos inconscientemente viviam o que esse mundo falava, o que esse espírito estava dizendo. A palavra de um se tornou a palavra de todos, como aquele anime lá da Pedra Filosofal. Um se torna todos e todos se tornam um. Um entendimento definiu a humanidade inteira. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, quer dizer o quê? Que pelo entendimento de um homem só, a morte veio passar a todos. Todos tiveram o mesmo entendimento que agora Adão tem. Qual era o entendimento de Adão? Obedecer ao Eterno. E qual foi o entendimento que o demônio trouxe? Desobedecer ao Eterno. Então ele está falando que por esse entendimento de uma hora obedece, outra hora desobedece, definiu a humanidade inteira. Por isso que é conhecida como a ciência do bem e do mal. Só que a pessoa ela não entende que esse bem também é mal. Porque toda a obediência desse homem é através de alguma coisa como ganho. Uma pessoa que faz caridade, ela só está fazendo aquilo dali por puro egoísmo. Ela está fazendo aquilo dali para receber alguma coisa em troca. Então você vê que essa pessoa também é falsa. Ela não está fazendo bem nenhum. Você pode ver isso muito bem aí na internet. A pessoa faz um vídeo chorando porque ela viu um cachorro na rua. Pode até dar a ração cara pro cachorro. Mas ela faz tudo aquilo debaixo de uma câmera. Aí quando ela vê um morador de rua ali, ela simplesmente fecha a cara e vai embora. Ou seja, ela não é uma pessoa boa, ela é uma pessoa ruim, uma pessoa má, e ela está no entendimento bem que é disfarçado de mal. Faz tudo isso em questão de querer se apresentar. Isso também entra naqueles canais do YouTube que pegam moradores de rua e simplesmente embeleza o cara, fazendo ele cortar o cabelo, parecer uma pessoa considerável, como diz a humanidade, como diz a sociedade, e simplesmente faz tudo aquilo ali também debaixo de câmera. E isso também entra nesses programas de TV, aonde eles construíam aquele negócio de casa. Tudo aquilo dali era debaixo de uma câmera, para que tudo aquilo que eles fizessem como boa ação nada mais era do que um falso bem. Tudo aquilo dali era baseado em chamar atenção. Então você vê que a árvore do bem é o bem do eterno. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é o bem do demônio e também é o mal do demônio. Então você vê que realmente o demônio não tem bem algum. E se o homem é alicerçado no bem do demônio, ele também não tem bem nenhum. Por isso que o próprio Messias disse que do que adianta você saudar unicamente os que você conhece? Aos estranhos você não vai saudar? Ou fazer bem unicamente aqueles que te fazem bem? Aos que não faz bem você não faz bem? Isso é porque você tem o bem dos demônios. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Ou seja, a abundância da obediência. E o dom, o conhecimento, da justiça. Ou seja, da obediência também. Reinarão em vida por um só, e Yahushua Hamashias. Como assim reinar em um só? Quer dizer que eles vão reinar em um entendimento só com Yahushua. Yahushua ele era o único que tinha perfeitamente o conhecimento do bem do eterno. E como ele vivia unicamente o bem do eterno, ele também possibilitou ao homem viver unicamente o conhecimento do bem do eterno, não o bem dos demônios. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo,
Ou seja, veio a justiça do Eterno, a obediência dele, sobre todos os homens, para a condenação. Quer dizer o quê? Que quando Adão ele cometeu aquele pecado lá, o Eterno ele foi obediente à sua própria palavra. E pela sua palavra ele também trouxe a condenação a todos. Assim também por um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então ele está falando o quê? Que quando Adão ele pecou, o Eterno usou a justiça dele contra a desobediência de Adão. E por causa de Adão, todos vieram cair debaixo da justiça do Eterno, que no caso era a condenação. Porque o Eterno disse que por causa desse pecado ele morreria. E se ele continuasse no pecado, ele ia morrer mesmo, ele ia parar no lago de fogo. Mas ele também trouxe a sua outra palavra em forma de justiça, o seu filho, Yahushua. E através de seu filho, ele trouxe a obediência, a salvação e a remissão dos pecados. Por isso que as escrituras falam que ela é uma espada afiada de 2 gumes. Se você fica do lado da maldição, você é cortado para o lado da maldição. Mas se fica no lado da bênção, você é cortado para o lado da bênção. E aqui também é uma outra escolha. Lembre que nesse canal é sempre referido à questão da escolha. O que você está escolhendo? O que você está fazendo? O que suas obras dizem que você está escolhendo? Porque se você diz que escolhe o Eterno, mas as suas obras são diferentes, você está se condenando, ainda mais com a sua própria boca. Porque a sua boca diz isso, mas suas obras falam o contrário. Então você precisa fazer o que é certo, precisa fazer o que é justo. Mas para isso você precisa ter o entendimento. Não adianta ter o conhecimento de que o arrebatamento está chegando se você não está fazendo nada com isso. Você também precisa buscar o conhecimento da parte do Eterno para que você se salve. E isso entra também a oração. A pessoa vai num canal de testemunho, vai lá e vê o cara falando sobre um sonho de tribulação. A pessoa tem esse entendimento, tem o conhecimento de que a volta de Yahushua está perto. Só que toda a oração dela é voltada para outra coisa. Então esse conhecimento que ela teve do sonho não serviu para nada. Porque a oração dela não é redirecionada para a salvação dela, aonde ela pede pro Senhor ajudar ela a não ficar no arrebatamento. Mas a oração dela é pedindo coisas em vão. E muitas vezes a pessoa nem sequer ora por si mesma, ela pede para outras pessoas orar por ela. Então essa pessoa também é uma preguiçosa. A pessoa, além de querer ser salva, ela quer que outras pessoas orem por ela. Ou seja, essa pessoa está num nível assim extremamente baixo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão justificados. Então ele está falando muitos serão, não está falando que todos vão ser. Então ele está falando que, por causa de Adão e Eva, muitos se tornou pecadores. Como assim? Pela desobediência de Adão, muitas pessoas continuaram nos pecados, e outros pararam o pecado. Abraão, Adão, Abel, Sete, e por aí vai. Eles obedeceram à voz do Eterno e deixaram de ser pecadores, mas mesmo assim continuava morto. Mas através de Yahushua, pela obediência dele, todos veio se tornar pessoas salvas. Então quem estava morto reviveu. E quem nasceu depois de Yahushua também nasceu morto, mas através de Yahushua também reviveu. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então ele está falando o quê? Que veio, porém, a lei, veio, porém, a carne, para que a desobediência, o pecado abundasse. Mas através da carne, superabundou a graça. Quer dizer o quê? Que quando Yahushua ele veio nesse mundo, toda a abundância do pecado que reinou sobre Yahushua serviu para abundar exclusivamente muito mais a graça do Eterno, muito mais a obediência dele. Porque quando os demônios vinham para afligir o Eterno dentro de Yahushua, mais ainda ele se mantinha dentro da sua própria palavra. Então o demônio, ele tentava afligir de todas as formas, e de todas as formas, mais ainda o Eterno obedecia à própria palavra dele. Ele não foi abatido por causa de palavras de qualquer outra pessoa ou por incredulidade de alguém, mas ele se mantinha cada vez mais firme naquilo que ele mesmo disse, porque ele sabia que tudo aquilo que ele estava fazendo não era uma obra em vão. E cada vez que ele era afligido, mais ainda ele batalhava pela salvação dos outros. Quer dizer o quê? Que pela aflição que ele passava, era uma inspiração para ele continuar cada vez mais. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais os demônios gritam lá fora que você não consegue, mais ainda você vai se sentir inspirado em conseguir, porque o demônio sabe que ele já perdeu e ele está falando aquilo para tentar te desestabilizar. Mas quanto mais você entra nesse canal, mais e mais você se sente contagiado pelas palavras que são ditas aqui, e mais você quer a salvação. Por isso que também é dito no canal que vai chegar uma hora que vocês vão estar tão dentro do canal que vocês vão ficarem malucos aqui dentro, querendo logo que o tempo de vocês acabe para que vocês deem a vida e se tornem salvos. E quando esse tempo chegar, onde vocês vão ficar ansiosos, querendo sair, mas vocês sabem que não podem, é a hora que vocês estão se tornando maduros para a colheita que vai acontecer lá fora. E o demônio vai te torturar,
E cada vez que o demônio te tortura, cada vez mais você vai se sentir inspirado em querer se tornar uma pessoa salva. Cada vez que o demônio te bate, mais e mais palavras você solta. Cada vez que o demônio te bate, mais e mais você é embranquecido. E cada vez que o demônio te bate, mais e mais você dá glórias ao Eterno. Até que chega uma hora que o demônio não tem mais o que fazer e simplesmente você morre e você sobe como um foguete lá para cima. Por isso que aqui é falado que você é um convidado de honra, é o convidado mais esperado da festa, porque vai ser o convidado mais embranquecido que tem lá, porque a tortura que você passou e o nível espiritual que você se tornou, você vai ser um dos mais brilhantes que vai ter lá em cima. Então aí você consegue entender o porquê que você é o convidado de honra. É a pedra preciosa que foi escavada ali para tirar o mais alto valor de um produto. Por isso que esse canal é para você, por isso que você vai se tornar essa pedra super branca, por isso que você vai brilhar mais do que o sol.